Quem são os irmãos do Geraldo? Fala, meu amor. Como é o nome do irmão do Geraldo? Geraldo. Beto. E o outro? Paulo. Isso mesmo. Tem dois irmãos, o Beto e o Paulo. Beto. Paulo. Joga beijo. Beto. Paulo. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Vamos falar hoje sobre cegueira mental. O que é cegueira mental, né? Cegueira mental é a incapacidade de prever o que o outro está pensando ou o que o outro está sentindo. Normalmente, nós temos uma capacidade de conseguir identificar, né? Se colocar no lugar do outro. Né? As pessoas que têm autismo, elas têm dificuldade nisso. Essa nossa habilidade de conseguir prever ou supor ações alheias, se colocando no lugar do outro, é denominada teoria da mente. Mas as pessoas com autismo têm dificuldade de prever, né, de fazer isso, de se colocar no lugar do outro. Os estudiosos chamam isso de cegueira mental. Esse termo foi usado pela primeira vez por Byron Cohen, né? E ele diz que a cegueira mental é justamente isso, o fato de o autista ele ser muito focado nas questões dele e não conseguir estar se colocando e prevendo o lugar do outro, né, no mundo. Isso gera diversas dificuldades para quem é autista, porque fica parecendo que são pessoas egoístas, egocêntricas, são pessoas que podem ser taxadas como insensíveis, que não se preocupam com o outro, rigorosas em padrões, inflexíveis em suas rotinas. Mas, na verdade, todas essas coisas são decorrentes dessa incapacidade deles de se colocarem no lugar do outro. Né? Então, pense como deve ser difícil para eles ser taxados, estereotipados e não poder fazer nada a respeito. Né? Porque isso faz parte da constituição neurológica que se reflete no seu comportamento diário. Né? Veja como isso é complicado. Então a gente precisa pensar muito antes de categorizar e caracterizar os nossos autistas, né? Porque essa condição faz com que essas pessoas ajam dessa forma. Então não é uma escolha. De acordo com Chris Williams e Barry Wright, né, alguns das dificuldades resultantes dessa cegueira mental são, por exemplo, dificuldade de estabelecer contato visual, dificuldade de apontar para as coisas, né? Fazer o outro de objeto. Então, muitas vezes, quando uma criança autista quer algo, ele puxa o pai e a mãe e leva até o objeto, ao invés de apontar, né? Ou ir buscar o objeto. Então, ele acaba fazendo o pai e a mãe, ou a mãe de objeto. A dificuldade de usar gestos para se comunicar, né? A dificuldade de mostrar interesse em outras crianças ou em outras pessoas, né? Entender que outra pessoa possa ajudá-la, né? A dificuldade de manter a calma quando está com muitas pessoas ao redor e se sente incomodado ou se sente frustrado com algo. Então significa que as pessoas com autismo têm dificuldades de estabelecer o outro como referência, né? Eu percebi isso certa vez que eu fui com meu filho Paulo para uma consulta médica e no meio do ambulatório que estava com várias pessoas, ele se sentiu cansado, né? Se ele se sentiu cansado, ele estava sentado, ele se abaixou e ficou numa posição meio que fetal, né? Ele se abaixou, abraçou as próprias pernas e ficou agachado na cadeira. E as pessoas ficaram olhando para ele sem entender o que ele estava fazendo e perguntaram: ele está bem? Não, ele está bem, ele só está cansado, né? Porque para as outras pessoas não é comum, né, alguém ficar numa posição praticamente fetal descansando no meio de um ambulatório. Só que para ele isso não importa, ele estava cansado e ele queria descansar e aquela foi a posição mais confortável que ele encontrou e ele não estava preocupado com as outras pessoas. As pessoas não entendem que alguém pode não se importar com os outros, né? Já que todo mundo se importa com a opinião de todo mundo, então alguém que não se importa é algo bem interessante, né? Geraldinho, por diversas vezes, várias crianças autistas fazem isso, né?
num ambiente com muitas pessoas, no supermercado, numa loja, ele quer alguma coisa, ou ele se irrita com a quantidade muito grande de pessoas ao redor, com barulho, ele simplesmente zanga e começa a gritar ou a chorar e diz que quer ir embora, porque ele se sente assim, ele não está preocupado com o que os outros estão pensando dele, né? Então, a cegueira mental traz essa questão, né? De que como eles não conseguem perceber o lugar, se colocar no lugar do outro, se preocupar no lugar do outro, ou se importar com o sentimento do outro, né? Então é difícil, mas não é uma habilidade que ela é rígida, né? As crianças com autismo, assim como as outras crianças que não têm autismo, eles podem estar desenvolvendo essa habilidade. E a tendência é que com o avançar da idade, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, ela vá melhorando, né? É claro que uma pessoa com autismo provavelmente não vai ter uma habilidade tão avançada quanto as outras pessoas que não têm autismo. Mas isso vai sendo avançado com a idade. E no caso das pessoas que têm com autismo, a gente precisa ensinar que quando alguém está chorando, precisa de um certo consolo, ele precisa perguntar o que foi, não chora não, né? Tudo isso pode ser ensinado, né? Ensinar a identificar diferentes expressões faciais, né? Nós precisamos ensinar nossas crianças com autismo que quando alguém está com a cara meio fechada, pode estar zangado e não quer brincadeira, né? Quando uma pessoa está chorando, está triste e talvez seja adequado perguntar: quer ajuda? Tudo bem? Não chore, né? Você está bem, né? Meu filho Geraldinho não entendia quando eu chorava, né? Hoje, se eu chorar, ele percebe e ele fala: chora não, mãe. Ou se eu falar alto, ele faz a mesma coisa que eu faço com ele: calma, calma. Então essas coisas podem ser ensinadas. Tudo isso depende de nós. Um grande beijo. Até a próxima.